eu tô aqui com o Samuel Schwarborn, é um nome difícil, mas a gente consegue falar, né, Samuel? Ele vai contar pra gente sobre as modalidades de competição, sobre os equipamentos, sobre as competições que ele participou. E aí a gente vai aprender um pouquinho sobre esse universo do ciclismo, né, Samuel? Conta pra nós, começa falando sobre as modalidades de competição, aquele cara que começou e aí tem que galgar uma trajetória e até se apaixonar valendo e ir nesses eventos. Conta pra gente como é que são, quais são. Então, Aline, para iniciar pedalando, primeiro tu tem que adquirir qualquer bicicleta, certo? Depois, tu vai pegando gosto, devagarinho, vai indo e tal. Aí algumas pessoas preferem ficar só sempre na iniciação. Outras já preferem encarar a bike como, além de um estilo de vida, entrar mais a fundo nas competições. Nesse mundo das competições, a pessoa ela tem que agregar duas coisas, que é equipamento e dedicação aos treinos específicos, que são em grande parte mais pesados, para quem quer tipo subir num pódio ali e tal. Tem no Rio Grande do Sul atletas com nível bem elevado. Não é o meu caso, mas é bem legal ver isso para o Rio Grande do Sul. Tipo um exemplo é o Valdemir Correia, que é lá de Lagoa Vermelha. Isso aí. Esse cara anda muito. Talvez algumas pessoas se espelhem nele, isso é bem legal. Mas basicamente falando de iniciação, tu tem que definir primeiro qual esporte, qual a modalidade que tu vai querer seguir. Fala quais são, porque né, tem várias modalidades aí, o pessoal pensa que é só andar de bike e já sair competindo, não é bem assim, né? Não. Por exemplo, eu pratico o o XCM, o Cross Country Maratona, basicamente esse, mas também juntinho com esse tem o XCO Olímpico, que é o que atualmente o Henrique Avancini aí, saiu quase campeão, teve lá no pódio, segundo, terceiro, bem interessante, muito difícil, não é nada fácil, ele é mais difícil que a modalidade no qual eu gosto mais, que é o Cross Country Maratona. Samuel, que diferença de preparo tem que ter para essas modalidades? Assim, qual é a diferença entre elas? O Cross Country Maratona, como é uma prova mais longa, em torno de 60, 80 quilômetros, ela exige mais resistência. O XCO é mais explosivo, uma prova mais curta. Então ele exige um pouco mais de explosão. Então por isso que na própria elite mundial, tu vai ver lá, alguns saem melhor no XCM e outros no XCO. Então quem sobe no pódio às vezes é diferente. Que foi o caso do Henrique Avancini, que levou uma prova, saiu campeão mundial no Cross Country Maratona de 100 km com 4.000 metros de altimetria. Então é uma prova dificílima, jamais vou fazer, mas é bem interessante. E dentro do mountain bike, que classifica-se como XCO e XCM, antigamente eles chamavam muito de cross country, era uma linguagem, agora a linguagem vai mudando e tal. Atualmente também, depois no meio da bike, tem o downhill, tem o all mountain, que é praticado aqui em Santa Maria, inclusive lá do Parque dos Morros, naquela unidade lá. Tem um pessoal que cuida lá bem, dá manutenção nas trilhas e tal. Então basicamente a pessoa tem que se encaixar, ver aonde estão as competições e tal, ver se realmente o mountain bike é o que ela quer, o XCO, o all mountain. O all mountain não tem tanta competição, é mais contemplativo. Já o downhill tem competições, inclusive, muito difíceis. Eu quero fazer uma pergunta, assim, ó, de acordo com essas categorias aí, modalidades, enfim, muda muito a questão do equipamento? Cada modalidade é uma bike diferente? Como é que funciona? Então, no mountain bike, olhando a grosso modo, as pessoas entendem assim, é uma bicicleta ali, um quadro e duas rodas. Só que o que difere uma bicicleta comum de uma bicicleta, o que a gente denomina de top de linha.
o equipamento, o material empregado no quadro, quadro em alumínio, quadro em carbono, rodas. É um conjunto que deixa a bike mais leve e também a geometria que proporciona uma melhor pedalada, uma melhor performance dentro do mountain bike. Aham. Aí dentro do downhill e o all mountain, overmountain, tem as linhas de entrada e as linhas mais top de linha. Porém, aí, tipo, normalmente eles optam por bikes em alumínio, porque sofre mais pancada e tal, mas tem bikes de carbono nesse segmento também, no downhill e no all mountain. E qual é o segmento, agora estou curiosa, aquele que o cara pula e voa muito, né? Tem corrida que é longa distância e tal, mas é só a corrida. E é o mountain bike que corre e pula e voa e dá aqueles saltos? Não, aí tem um que é o downhill, que Tá. é onde eles só saltam os gaps, em alguns casos bem extensos, acima de 8 metros de comprimento, de altura inclusive. E depois tem o freeride, que é uma outra modalidade que não se ouve falar muito na nossa região, mas existe. É onde a gente tem uns gaps, uns jump, uns dirt jump maior, que é tipo, eles fazem os morros e aí ficam saltando ali em circuitos. É morro de terra, não é rampa montada, como é que é? Isso, é uma rampa montada. Tá. Então são lançantes montados onde eles praticam essa modalidade que é um pouquinho mais pro lado do freeride do que do downhill. O downhill sai de um ponto e chega lá em outro. E no meio disso existem todas as dificuldades, entre elas os saltos. Bem difícil. Nunca pratiquei. Samuel, fala quais que você praticou, quais que você venceu, quais você perdeu. Bom, no meio do mountain bike, como além de estar bem acirrado, o nível das pessoas vem aumentando muito devido à dedicação das pessoas, inclusive procurando centros especializados, seguindo planilhas. Ele se tornou, apesar de não ser profissional, muito competitivo. Mas eu já ganhei o Sul Bike Race de 2018, que é a maior prova do estado, juntamente com a Copa Soul, que é uma grande prova também. Nunca participei da Copa Soul, pretendo. Saí vice-campeão no Circuito Norte, acho que com 6 pontos de diferença do primeiro colocado, que faz parte da minha equipe, então isso é legal. Isso é show de bola. Treinamento valeu. Treinamento valeu, treinamento em equipe e tal. A gente tem uma equipe de seis atletas, então sempre, basicamente todos sobem ao pódio em quase todas as provas. E isso é bem interessante, não só tu ganhar, mas tu ver que alguém da equipe subiu no pódio. Isso é uma das coisas que a bike proporciona também, além da disputa. Esse espírito de grupo, de incentivo, de parceria, amizade, né? E a gente percebe que o pessoal que anda de bike faz isso, né? Procura andar em grupo, né? Procura andar em grupo, tem crescido muito, os grupos, principalmente de pessoas que estão iniciando, os grupos de pessoas que já competem já são mais isolados, mais restritos, porque é treinos semanais, então eles não têm muito tempo para estar fazendo alguns passeios, mas sempre rola um passeio mais básico, assim, se juntam. Contemplativo, que é muito importante. Nem só de treino vive o atleta, mas é bem legal. E a bike deve dar essa sensação assim de liberdade, de prazer, de meditação, talvez, porque tá lá percorrendo um longo percurso e aí tá, de repente, pensar na vida. Bom, tem momentos que, devido a tamanha carga de treinamentos, a pessoa precisa fazer um pedal que eles chamam de regenerativo. E normalmente eles usam este pedal para, sim, tipo, desligar dos treinos, fazer aquele regenerativo, dar aquela banda, se juntar com as pessoas que andam mais devagar, passar informações para quem quer iniciar no mundo das competições, que apesar de a gente às vezes não ganhar lá nenhuma remuneração por estar correndo, mas é um desafio pessoal de cada um.
A pessoa estabelece que quer correr tal prova e quer subir no pódio, independente do primeiro ou quinto. Então, para quem quer competir a nível, vamos dizer, vamos classificar como um entusiasta do esporte no nível mais elevado. Primeiramente vai ter que procurar um bom equipamento, precisa, isso é assim, ó, 50% é bike e 50% é treinamento, pegar pegar um profissional da área, um treinador, um personal, uma planilha. Seguindo aquilo, tu vai melhorar aí uns 30% no teu treinamento. O resto é pessoal. O resto é pessoal e 50% é bike. Isso aí é bem classificatório mesmo. Não adianta tu ter uma baita bike e não andar. Não adianta uma bike simples e querer andar muito. Não dá. Tem que chegar ao meio termo, dentro, claro, da condição de cada um. E investir ali num bom equipamento. E porque assim, ó, pra te poder, tu tem que pedalar muito. Não adianta. Não adianta resultado sem pedalada. Apesar de eu pedalar pouco. Mas quem começa, não pedala pouco, pedala bastante. Mas quem começa não tem outra saída, né? Começa a se apaixonar valendo e a história é sempre ir pra frente, seguir cada vez aumentando o nível de desafio, né? Então, como a gente até citou atrás ali, antes, primeiramente o teu desafio pessoal, assim, tu começa a aumentar teu nível de pedal e teu desafio também. Então, por exemplo, eu queria chegar em quinto, tá ótimo. Não, agora eu quero chegar em quarto. E assim, indo devagarinho. Pela vasta experiência e tempo de pedal que eu tenho, depois que tu começa a competir, a pedalar e a participar de provas, a prova em si ela não é só uma competição, mas ela é uma troca de experiência muito grande. Tu observa, tu vê a maneira que a pessoa pedala, porque ela pedala melhor, busca informação, se troca muita informação, apesar de ter toda aquela competitividade dentro do esporte. Tem o Strava ali que ajuda um monte, te motiva para te pedalar mais. Eu acredito que se tu quer entrar e acha legal o nível competitivo, vale a pena. Tu vai acabar viciando, isso vai, porque quanto mais tu pedala, parece que mais tu quer pedalar, a não ser que tu adquira uma lesão. Né, Samanta? Olha só, então, a gente está falando para quem está iniciando na bike, sim, mas muito mais para quem está iniciando nessa paixão avassaladora e vício e que quer competir. Por isso o Samuel falou pra gente sobre todas essas competições. Então, Samuel, te agradeço pelas dicas também, te agradeço pela dedicação de vir falar um pouquinho dessa paixão, desse amor pela bike, porque a gente sabe que realmente toma conta, né? Quem tá na área sabe, né? Toma conta. Então, muito obrigada pela nossa conversa. Eu que agradeço o convite, sinto-me lisonjeado com isso. Pedalo em torno de 18 anos, então é bastante tempo. Não competindo todo esse tempo, mas é um tempo muito grande, é muito tempo de pedal para ti. Tu não consegue parar depois. É difícil, eu já tentei. Acredite se quiser. Eu tentei parar de pedalar, mas aí não dá. Tu desestressa. Então, o recado que eu deixo é um esporte muito interessante. De liberdade, como tu falou. Tu vai a lugares que às vezes uma moto, um carro não consegue ir, muito menos a pé, demora menos tempo. O pedal é uma coisa rápida. No início ainda é sofrido, muito sofrido. Até uma colocaçãozinha rápida, os primeiros 2 meses de pedal para mim para quem está iniciando, são os piores. Porque é toda uma adaptação do corpo, da pessoa, daquele estilo. É ali que vem aquela coisa, vou desistir. Exatamente, é ali que vem. Tanto é que lá na loja eu aconselho, os primeiros 2 meses é onde tu tem que realmente segurar as pontas. Passou isso aí, a chance de amar o pedal é muito grande.